Um milionário, para o carro ao ver sua ex-esposa, grávida e encharcada pela chuva, tocando violão em um parque para sobreviver. Ele não imagina que o próximo instante mudará sua vida para sempre. A chuva batia no asfalto da Avenida Paulista com uma intensidade que parecia querer lavar os pecados de toda São Paulo. As gotas se chocavam contra o para-brisa do Mercedes-Benz preto como balas de água, criando um ritmo hipnótico que contrastava com o silêncio tenso dentro do veículo. Ricardo Andrade observava através do vidro escuro, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o couro italiano do banco enquanto o trânsito parara completamente. Aos 42 anos, Ricardo aprendera que tempo era dinheiro, e cada minuto perdido naquele engarrafamento representava oportunidades que se esvaíam como fumaça. Seu terno de lã italiana permanecia impecável, apesar do dia exaustivo, e seus cabelos prateados nas têmporas lhe davam um ar distinto que ele cultivara cuidadosamente para intimidar nas salas de reunião. No entanto, naquele momento, toda a sua compostura desmoronou quando seus olhos fixaram numa cena que jamais imaginaria presenciar. Sob um toldo improvisado, feito de uma lona azul desgastada e sustentado por hastes de metal enferrujado, uma mulher tocava violão com uma destreza que cortava o barulho da chuva e do trânsito. Seus dedos se moviam com uma elegância que Ricardo reconheceu imediatamente, criando melodias que pareciam brotar diretamente de sua alma. A mulher usava um vestido de algodão simples, já encharcado pelas gotas que se infiltravam em seu precário refúgio, e sua barriga arredondada revelava uma gravidez avançada. O coração de Ricardo parou quando ele a reconheceu. Juliana. Sua Juliana. Ou melhor, a mulher que fora sua esposa por 5 anos, até que o escândalo financeiro que quase destruiu seu império também destruiu seu casamento. Há exatamente 1 ano, num dia como este, chuvoso e cinzento, ela saíra da mansão nos Jardins com uma única mala, recusando-se a ouvir suas explicações, suas promessas de que tudo se arrumaria, seus súplicos desesperados. Durante aquele ano, Ricardo reconstruíra sua fortuna com uma determinação férrea que beirava a obsessão. Fechara negócios que outros consideravam impossíveis, correra riscos que teriam aterrorizado empresários mais conservadores, e provara a todos que Ricardo Andrade não se rendia jamais. Mas em nenhum momento daquela reconstrução imaginara encontrar Juliana naquela situação, tocando na rua por trocados enquanto esperava um filho. Transeuntes ocasionalmente paravam, alguns jogavam moedas no estojo aberto a seus pés, outros simplesmente a ouviam por alguns momentos antes de seguir suas vidas. Mas todos pareciam cativados pela música que emergia de suas mãos. Aquela mesma música que um dia enchera os salões de sua casa, que fora a trilha sonora de suas noites mais íntimas, que definira os momentos mais felizes de sua vida anterior. Ricardo inclinou-se para a frente, aproximando-se da janela como se pudesse atravessar o vidro e o tempo para voltar àqueles dias em que Juliana era sua, quando sua risada preenchia os espaços vazios de sua existência bem-sucedida, mas solitária. Seu motorista Carlos notou a mudança na postura de seu chefe pelo espelho retrovisor, mas teve a sabedoria de manter o silêncio. Naquele momento, como se sentisse a intensidade de seu olhar, Juliana levantou a vista. Seus olhos, aqueles mesmos olhos cor-de-mel que haviam adornado as páginas sociais das revistas mais exclusivas de São Paulo, quando era a senhora Andrade, encontraram os dele através do vidro embaçado. Por um instante que pareceu uma eternidade, o tempo congelou. A chuva continuou caindo, os carros continuaram buzinando, a cidade continuou em movimento. Mas entre eles se estendeu um silêncio carregado de história, dor e perguntas sem resposta. Juliana não demonstrou surpresa, nem alegria, nem dor. Simplesmente o olhou com aquela serenidade que sempre fora sua marca distintiva.
aquela calma que acalmara suas tempestades interiores por anos. Mas Ricardo pôde ver algo diferente em seus olhos. Uma força que não estava ali antes, uma determinação que falava de batalhas travadas e vencidas em solidão. O semáforo mudou para verde e o trânsito começou a se mover lentamente. Ricardo teve o impulso de gritar para Carlos parar, de descer do carro na chuva e confrontar aquela realidade que o atingia como um soco no estômago. Mas seu orgulho, aquele orgulho que fora tanto sua força quanto sua maldição, o manteve paralisado em seu assento de couro. Enquanto o Mercedes se afastava, Ricardo virou a cabeça para continuar observando Juliana até que ela desaparecesse entre a chuva e o trânsito. Mas sua imagem ficou gravada em sua retina como uma fotografia que nunca poderia apagar. A mulher que amara, carregando em seu ventre o que parecia ser a promessa de uma nova vida, sobrevivendo com sua música nas ruas da cidade que um dia conquistara ao seu lado. O amanhecer chegou ao escritório de Ricardo antes dele mesmo. Das janelas do 35º andar da Torre Corporativa Andrade, a cidade se estendia como um mapa de oportunidades e conquistas. Mas naquela manhã, a vista não lhe proporcionava a satisfação habitual. Passara a noite em claro, virando-se em sua cama king size na cobertura, perseguido pela imagem de Juliana sob a chuva. Seu assistente pessoal, Roberto, um homem meticuloso de meia-idade que há 8 anos antecipava cada necessidade de seu chefe, entrou com o café da manhã e a agenda do dia. Mas Ricardo mal registrou sua presença. Tinha o olhar fixo num ponto indefinido do horizonte, os dedos entrelaçados sob o queixo, naquela postura que Roberto aprendera a interpretar como uma tempestade mental em processo. Roberto, disse Ricardo sem desviar o olhar da janela, preciso que descubra algo para mim. Com discrição absoluta, Roberto deixou a xícara de café sobre a escrivaninha de mogno e tirou seu bloquinho, esperando instruções. Já trabalhara para homens poderosos antes e sabia que os pedidos que exigiam discrição absoluta geralmente envolviam assuntos do coração ou segredos que poderiam destruir carreiras. Quero que localize Juliana Fernandes, minha ex-esposa. Ricardo fez uma pausa, como se pronunciar o nome dela em voz alta lhe causasse dor física. Descubra onde ela mora, como está se sustentando, com quem se relaciona, tudo, mas sem que ela saiba que estamos investigando. Roberto assentiu sem fazer perguntas. Durante seus anos de serviço, aprendera que Ricardo era um homem de camadas complexas e que por trás de sua fachada de frieza calculista se escondia alguém capaz de paixões profundas e devastadoras. O divórcio do ano anterior fora um tema proibido no escritório, mas todos haviam notado a mudança em seu chefe. Mais implacável nos negócios, mais exigente com o pessoal, como se estivesse canalizando uma dor profunda para uma ambição renovada. 3 horas depois, Roberto retornou com um relatório que fez Ricardo sentir como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de seus pés. Juliana morava em um modesto apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, um bairro que, embora tivesse passado por uma renovação urbana nos últimos anos, ainda era um mundo completamente diferente do luxo dos Jardins, onde haviam compartilhado sua vida matrimonial. Segundo o relatório, Juliana dava aulas de música para crianças em um centro comunitário 3 dias por semana e nos outros dias tocava em praças e estações de metrô para complementar sua renda. Sua situação financeira era precária, mas estável, e ela havia recusado qualquer tipo de ajuda econômica que Ricardo tentara enviar através de advogados nos primeiros meses após o divórcio. O que mais surpreendeu Ricardo foi descobrir que Juliana voltara a usar seu sobrenome de solteira e se desconectara completamente do círculo social que haviam frequentado juntos. Era como se ela tivesse escolhido deliberadamente apagar qualquer rastro de sua vida anterior,
como a senhora Andrade. Há algo mais, senhor? Perguntou Roberto, notando a palidez crescente no rosto de seu chefe. Ricardo fechou a pasta do relatório com mais força do que o necessário. Como ela pode estar vivendo assim? Ofereci um acordo generoso no divórcio. Ela poderia estar vivendo confortavelmente, sem preocupações financeiras. Roberto já presenciara dramas corporativos suficientes para saber que as motivações humanas raramente tinham a ver com lógica financeira, mas limitou-se a esperar em silêncio. Ricardo levantou-se de sua mesa e começou a andar pelo escritório, seus passos marcando um ritmo agitado sobre o mármore polido. Cancele todos os meus compromissos da tarde, ordenou de súbito, e consiga a direção exata daquele centro comunitário onde ela trabalha. Roberto hesitou pela primeira vez em anos. Senhor, o senhor tem certeza de que é uma boa ideia confrontá-la diretamente? Segundo o relatório, ela tem sido muito clara sobre não querer contato. Ricardo parou em frente à janela, observando a cidade que conquistara com tanta determinação. Roberto, durante o último ano, reconstruí um império que muitos acreditavam perdido para sempre. Fechei negócios que pareciam impossíveis. Provei que Ricardo Andrade não se rende jamais, mas há algo que não conseguia entender. Como alguém pode escolher a pobreza em vez do conforto? Como pode preferir lutar para sobreviver em vez de aceitar a segurança que lhe ofereço? No fundo de sua mente, uma voz sussurrava a verdade que ele não queria enfrentar. Que talvez Juliana tivesse encontrado algo em sua nova vida que ele, com toda a sua riqueza e poder, não pudera lhe dar. Algo que tinha a ver com liberdade, com autenticidade, com a capacidade de olhar-se no espelho sem ter que justificar cada decisão em termos de ganho ou perda. Naquela tarde, Ricardo se viu dirigindo pessoalmente pelas ruas da Vila Madalena, um bairro que conhecia apenas de nome, mas que nunca havia explorado. As casas do início do século XX, com sua arquitetura Art Nouveau e suas fachadas que exibiam as cicatrizes e a beleza do tempo, contrastavam dramaticamente com os arranha-céus modernos e as residências blindadas dos jardins. Parou em frente ao centro comunitário, um prédio de tijolos vermelhos de 2 andares, com uma fachada modesta, mas bem conservada. Pelas janelas, podia ouvir o som de instrumentos musicais misturando-se em uma sinfonia improvisada. Violões, violinos, um piano ligeiramente desafinado e vozes de crianças cantando com entusiasmo mais do que técnica. Ricardo permaneceu em seu carro por 20 minutos, observando através do vidro como se fosse um espectador de sua própria vida. Viera até ali impulsionado por uma mistura de curiosidade, indignação e algo que não queria admitir ser nostalgia, mas agora se sentia paralisado pela incerteza. Finalmente, quando viu Juliana sair do prédio cercada por crianças que se despediam dela com abraços e sorrisos genuínos, Ricardo entendeu algo que o atingiu como uma revelação. Ela não havia escolhido a pobreza em vez do conforto. Havia escolhido uma vida com propósito em vez de uma existência vazia, embora luxuosa. E essa escolha, que ele interpretava como uma rejeição pessoal, talvez fosse a afirmação mais corajosa que jamais presenciara. A chuva batia no asfalto da Avenida Paulista com uma intensidade que parecia querer lavar os pecados de toda São Paulo. As gotas se chocavam contra o para-brisa do Mercedes-Benz, preto como balas de água, criando um ritmo hipnótico que contrastava com o silêncio tenso dentro do veículo. Ricardo Andrade observava através do vidro escuro, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o couro italiano do banco, enquanto o trânsito parara completamente. Aos 42 anos, Ricardo aprendera que tempo era dinheiro, e cada minuto perdido naquele engarrafamento representava oportunidades que se esvaíam como fumaça. Seu terno de lã italiana permanecia impecável, apesar do dia exaustivo,
e seus cabelos prateados nas têmporas lhe davam um ar distinto que ele cultivara cuidadosamente para intimidar nas salas de reunião. No entanto, naquele momento, toda a sua compostura desmoronou quando seus olhos fixaram numa cena que jamais imaginaria presenciar. Sob um toldo improvisado, feito de uma lona azul desgastada e sustentado por hastes de metal enferrujado, uma mulher tocava violão com uma destreza que cortava o barulho da chuva e do trânsito. Seus dedos se moviam com uma elegância que Ricardo reconheceu imediatamente, criando melodias que pareciam brotar diretamente de sua alma. A mulher usava um vestido de algodão simples, já encharcado pelas gotas que se infiltravam em seu precário refúgio, e sua barriga arredondada revelava uma gravidez avançada. O coração de Ricardo parou quando ele a reconheceu. Juliana. Sua Juliana. Ou melhor, a mulher que fora sua esposa por 5 anos, até que o escândalo financeiro que quase destruiu seu império também destruiu seu casamento. Há exatamente 1 ano, num dia como este, chuvoso e cinzento, ela saíra da mansão nos jardins com uma única mala, recusando-se a ouvir suas explicações, suas promessas de que tudo se arrumaria, seus súplicos desesperados. Durante aquele ano, Ricardo reconstruíra sua fortuna com uma determinação férrea que beirava a obsessão. Fechara negócios que outros consideravam impossíveis, correra riscos que teriam aterrorizado empresários mais conservadores, e provara a todos que Ricardo Andrade não se rendia jamais. Mas em nenhum momento daquela reconstrução imaginara encontrar Juliana naquela situação, tocando na rua por trocados enquanto esperava um filho. Transeuntes ocasionalmente paravam, alguns jogavam moedas no estojo aberto a seus pés, outros simplesmente a ouviam por alguns momentos antes de seguir suas vidas. Mas todos pareciam cativados pela música que emergia de suas mãos. Aquela mesma música que um dia enchera os salões de sua casa, que fora a trilha sonora de suas noites mais íntimas, que definira os momentos mais felizes de sua vida anterior. Ricardo inclinou-se para a frente, aproximando-se da janela como se pudesse atravessar o vidro e o tempo para voltar àqueles dias em que Juliana era sua, quando sua risada preenchia os espaços vazios de sua existência bem-sucedida, mas solitária. Seu motorista Carlos notou a mudança na postura de seu chefe pelo espelho retrovisor, mas teve a sabedoria de manter o silêncio. Naquele momento, como se sentisse a intensidade de seu olhar, Juliana levantou a vista. Seus olhos, aqueles mesmos olhos cor-de-mel que haviam adornado as páginas sociais das revistas mais exclusivas de São Paulo, quando era a senhora Andrade, encontraram os dele através do vidro embaçado. Por um instante que pareceu uma eternidade, o tempo congelou. A chuva continuou caindo, os carros continuaram buzinando, a cidade continuou em movimento. Mas entre eles se estendeu um silêncio carregado de história, dor e perguntas sem resposta. Juliana não demonstrou surpresa, nem alegria, nem dor. Simplesmente o olhou com aquela serenidade que sempre fora sua marca distintiva. Aquela calma que acalmara suas tempestades interiores por anos. Mas Ricardo pôde ver algo diferente em seus olhos. Uma força que não estava ali antes, uma determinação que falava de batalhas travadas e vencidas em solidão. O semáforo mudou para verde e o trânsito começou a se mover lentamente. Ricardo teve o impulso de gritar para Carlos parar, de descer do carro na chuva e confrontar aquela realidade que o atingia como um soco no estômago. Mas seu orgulho, aquele orgulho que fora tanto sua força quanto sua maldição, o manteve paralisado em seu assento de couro. Enquanto o Mercedes se afastava, Ricardo virou a cabeça para continuar observando Juliana até que ela desaparecesse entre a chuva e o trânsito. Mas sua imagem ficou gravada em sua retina como uma fotografia que nunca poderia apagar. A mulher que amara, carregando em seu ventre o que parecia ser a promessa de uma nova vida.
sobrevivendo com sua música nas ruas da cidade que um dia conquistara ao seu lado. Javier Silva construíra seu império empresarial sobre uma premissa simples: conhecer as fraquezas de seus concorrentes e explorá-las sem piedade. Aos 45 anos, dirigia o grupo corporativo Águia, o principal rival das empresas de Ricardo no setor imobiliário e financeiro. Seu escritório na Vila Olímpia era um testemunho de seu sucesso. Vidros do chão ao teto, arte contemporânea brasileira e uma vista panorâmica da cidade que lhe lembrava diariamente tudo o que havia conquistado. Era terça-feira à tarde, quando Javier passeava pelo Parque Ibirapuera, um de seus rituais semanais para clarear a mente após reuniões extenuantes. O parque estava cheio de vida. Crianças brincando, casais passeando, artistas de rua mostrando seus talentos. Foi então que a viu, sentada em um banco sob uma árvore, tocando violão para um pequeno grupo de espectadores. Javier parou abruptamente. Reconheceu imediatamente Juliana Fernandes, embora tenha levado alguns segundos para processar completamente. A última vez que a vira fora em uma festa beneficente 2 anos atrás, quando ainda era a senhora Andrade, radiante em um vestido de grife e exibindo joias que provavelmente custavam mais que a renda anual de uma família média. Agora, vestida com roupas simples e visivelmente grávida, ela tocava com uma paixão que atravessava diretamente a alma. Sua voz, que ele ouvira apenas em conversas sociais superficiais, revelou-se um instrumento extraordinário, capaz de transmitir emoções profundas que fizeram vários transeuntes pararem e deixarem gorjetas generosas em seu estojo aberto. A mente empresarial de Javier ativou-se imediatamente. Se Juliana estava naquela situação, significava que Ricardo não estava lhe fornecendo apoio financeiro, o que era estranho, considerando a reputação de cavalheiro que ele sempre cultivara publicamente. Mas, mais importante ainda, aqui tinha uma oportunidade de ouro. A ex-esposa de seu principal rival, claramente necessitada de renda e com um talento musical que poderia ser muito útil. Quando Juliana terminou seu set e começou a guardar o violão, Javier se aproximou com o sorriso calculado que aperfeiçoara em milhares de negociações. Senhora Fernandes, espero que não se importe com a interrupção, disse com o tom cortês, mas ligeiramente condescendente que usava quando queria demonstrar que tinha vantagem em uma situação. Sou Javier Silva, do grupo corporativo Águia. Creio que nos conhecemos brevemente em algumas funções sociais quando era casada com Ricardo, completou Juliana, sem traço de desconforto em sua voz. Lembro-me, Sr. Silva. Em que posso ajudá-lo? Javier esperara encontrar uma mulher envergonhada por suas circunstâncias reduzidas, alguém que ele pudesse manejar facilmente. Mas a serenidade de Juliana o desconcertou. Não havia traço da submissão elegante que ele lembrava das esposas de empresários. Em vez disso, havia uma firmeza tranquila que lhe era intrigante. Acabei de ouvir sua apresentação e devo dizer que é extraordinária. Tenho uma proposta que pode lhe interessar, disse, sentando-se no banco ao lado dela sem esperar convite. Minha empresa organiza eventos corporativos regularmente, jantares de gala, apresentações para investidores, celebrações de fim de ano. Estamos sempre buscando entretenimento de qualidade e acho que a senhora seria perfeita para esse tipo de evento. Juliana o observou atentamente, claramente avaliando tanto suas palavras quanto suas motivações. E qual seria exatamente meu papel nesses eventos? Apresentações musicais íntimas, talvez durante os jantares ou como entretenimento de fundo durante os coquetéis. O pagamento seria muito generoso, consideravelmente melhor do que o que pode ganhar aqui no parque. Javier fez uma pausa calculada, especialmente considerando sua situação atual.
A referência sutil à sua gravidez e às suas necessidades econômicas não passou despercebida a Juliana. Durante anos, observara como homens como Javier operavam, como identificavam vulnerabilidades e as usavam como alavancagem, mas também reconhecia uma oportunidade genuína quando havia. "Posso lhe perguntar por que está me oferecendo isso?" disse diretamente. "Tenho certeza de que tem acesso a músicos profissionais com mais experiência em eventos corporativos." Javier sorriu, impressionado com sua franqueza. "Porque sua música tem algo que músicos tecnicamente perfeitos muitas vezes não têm: autenticidade. O que acabei de ouvir não era apenas entretenimento, era uma experiência emocional. É exatamente isso que meus clientes precisam para se diferenciarem da concorrência." Era verdade, mas não era toda a verdade. O fato de ela ser a ex-esposa de Ricardo adicionava uma dimensão deliciosa à proposta. Javier podia imaginar a expressão no rosto de seu rival quando soubesse que Juliana trabalhava para ele. Não era exatamente vingança, mas era uma forma elegante de demonstrar superioridade. Juliana considerou a oferta em silêncio por vários minutos. A necessidade econômica era real. Embora tivesse conseguido se sustentar com as aulas de música e as apresentações de rua, a gravidez tornava cada vez mais difícil tocar por longas horas e logo teria despesas médicas adicionais. "Teria que ser sob meus termos", disse finalmente. "Eu escolho o repertório, não farei música de fundo enquanto as pessoas falam de negócios. E quero contratos claros para cada evento. Nada de acordos informais." "Por supuesto", respondeu Javier, estendendo seu cartão de visita. "Temos um evento na próxima sexta-feira, um jantar para investidores europeus. Seria uma excelente oportunidade para começar. Posso pedir para minha secretária ligar amanhã para discutir os detalhes?" Depois que Javier se afastou, Juliana permaneceu sentada no banco, observando o cartão em suas mãos. Sabia que trabalhar para o rival de Ricardo complicaria uma situação já de si complexa, mas também representava uma oportunidade de estabilidade econômica que não podia se dar ao luxo de rejeitar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, enquanto preparava seu jantar simples de macarrão com legumes, Juliana refletiu sobre os giros inesperados que sua vida tomara. Um ano atrás, consultaria qualquer decisão importante com Ricardo. Agora, pela primeira vez em anos, era completamente livre para tomar suas próprias decisões, mesmo que algumas delas pudessem ter consequências que ainda não conseguia prever. Ao acariciar a barriga antes de dormir, sussurrou para seu filho não nascido: "Mamãe está aprendendo a ser corajosa, meu amor. Espero que possa ter orgulho das decisões que estou tomando por nós." O salão principal do Hotel Unique, em São Paulo, brilhava sob as luzes dos lustres de cristal, enquanto os investidores europeus do grupo corporativo Águia desfrutavam de um jantar que custara mais que o salário mensal de muitos brasileiros. Javier Silva observava satisfeito de sua mesa principal como seus convidados conversavam animadamente, claramente impressionados com a hospitalidade e o luxo do evento. Em um canto elegantemente acondicionado, Juliana ajustava as cordas de seu violão, preparando-se para sua primeira apresentação no mundo corporativo em mais de um ano. Vestia um vestido preto de maternidade que comprara naquela mesma tarde em uma loja de segunda mão, mas que com alguns ajustes e acessórios simples lhe dava uma elegância discreta. Sua barriga proeminente era impossível de esconder, mas ela decidira que não tentaria fazê-lo. Quando começou a tocar, o murmúrio de conversas foi gradualmente desaparecendo. Sua voz encheu o espaço com um calor que contrastava lindamente com a frieza empresarial do ambiente. Havia escolhido cuidadosamente seu repertório, peças de Tom Jobim misturadas com versões acústicas de canções internacionais, criando uma ponte musical entre a cultura brasileira e a sensibilidade europeia de sua audiência.
Entre os convidados estava Philippe Dubois, um renomado produtor musical francês que viera ao Brasil explorando novos talentos para seu selo discográfico independente. Philippe assistira ao evento mais por cortesia a Javier, com quem mantinha negócios no setor imobiliário, do que por interesse genuíno nos investimentos. Mas quando ouviu Juliana, sua atenção se focou completamente na música. Havia algo na voz de Juliana que transcendia a técnica, embora sua técnica fosse impecável. Cada nota parecia brotar de uma experiência vivida, de uma profundidade emocional que não se podia ensinar em conservatórios. Philippe havia trabalhado com centenas de artistas ao longo de sua carreira, mas raramente ouvira aquela combinação de vulnerabilidade e força que caracterizava a interpretação de Juliana. Quando terminou seu set, os aplausos foram prolongados e genuínos. Vários convidados se aproximaram para felicitá-la, mas foi Philippe quem a abordou com a intensidade de alguém que encontrara exatamente o que não sabia que estava procurando. "Senhorita, posso falar com a senhora um momento?" Disse em um português cuidadosamente pronunciado, embora com um sotaque francês encantador. "Sou Philippe Dubois, tenho um selo discográfico em Paris e o que acabei de ouvir é extraordinário." Juliana, que esperava simplesmente cumprir seu trabalho e ir embora, sentiu-se surpreendida pela intensidade do elogio. "Muito obrigada, Sr. Dubois. Fico feliz que tenha apreciado a música. Não é apenas que apreciei, é que fiquei profundamente comovido." Philippe continuou, tirando seu cartão de visita. "Trabalho com artistas do mundo todo e posso reconhecer um talento excepcional quando o ouço. A senhora tem gravações? Já considerou fazer um álbum?" A pergunta atingiu Juliana como um raio. Durante anos, enquanto casada com Ricardo, sonhara secretamente em gravar sua própria música, mas sempre fora dissuadida por argumentos sobre a imagem apropriada que deveria manter como esposa de um magnata. A música fora relegada a um hobby elegante, algo que podia mencionar em conversas sociais, mas nunca perseguir seriamente. "Tenho algumas composições próprias", admitiu, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. "Mas nunca considerei seriamente gravar um álbum." "Pois deveria considerar", disse Philippe com convicção. "Sua voz tem uma qualidade única e seu estilo pode ter muito sucesso tanto em mercados latinos quanto internacionais. Se lhe interessar, gostaria de ouvir mais de seu trabalho e discutir possibilidades." Enquanto conversavam, Javier observava a distância com satisfação crescente. A noite fora um sucesso retumbante e Juliana superara até suas expectativas mais otimistas. Vários convidados já lhe haviam perguntado se ela estaria disponível para eventos futuros. E notou como Philippe, cujo reconhecimento na indústria musical era lendário, parecia completamente cativado. Quando o evento terminou e os convidados começaram a se retirar, Javier aproximou-se de Juliana para felicitá-la e assegurar sua disponibilidade para eventos futuros. "Foi uma noite extraordinária, Sra. Fernandes. Meus convidados ficaram impressionados e eu também devo admitir que superou minhas expectativas." "Obrigada, Sr. Silva. Foi uma experiência interessante", respondeu Juliana, guardando cuidadosamente o cartão de Philippe em sua bolsa. "Se seus outros eventos mantiverem este nível de respeito pela música, estarei disponível." Ao chegar a seu apartamento naquela noite, Juliana sentou-se em sua pequena sala, ainda vestida com um elegante vestido preto, observando o cartão de Philippe. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sonhar com possibilidades que iam além da simples sobrevivência econômica. A música voltara a ser uma porta para o futuro, não apenas um meio de subsistência. Pegou seu violão e começou a tocar uma de suas composições originais, uma canção que escrevera durante as noites mais difíceis após o divórcio. A letra falava de perda e renascimento, de encontrar força na vulnerabilidade, de aprender a voar depois de ter sido engaiolada pelo amor,
Enquanto tocava, sentiu um chute forte de seu bebê, como se ele também estivesse respondendo à música. "Sabe de uma coisa, meu amor?", sussurrou para sua barriga. "Talvez a mamãe esteja prestes a descobrir quem realmente quer ser quando crescer." A oferta de Felipe representava mais do que uma oportunidade profissional. Era a validação de uma parte de si mesma que mantivera adormecida por anos. Pela primeira vez desde o divórcio, Juliana começou a vislumbrar um futuro que não se definia pelo que havia perdido, mas pelo que podia ganhar. Naquela noite, dormiu melhor do que dormira em meses, embalada pela esperança de que talvez, afinal, as decisões mais difíceis de sua vida a estivessem levando exatamente para onde precisava estar. Ricardo soube do evento através de uma fotografia em uma revista de negócios que chegou à sua mesa na segunda-feira seguinte. A imagem mostrava Javier Silva brindando com investidores europeus e, em um canto, mal visível, mas inconfundivelmente reconhecível, estava Juliana tocando violão. A legenda mencionava brevemente entretenimento musical de alta qualidade, sem nomeá-la especificamente. Mas para Ricardo foi como receber um tapa. Seu primeiro impulso foi de indignação pura. Como Javier ousara envolver Juliana em seus jogos empresariais? Mas logo a indignação se transformou em algo mais complexo e doloroso. A sensação de traição. Em sua mente, Juliana havia escolhido trabalhar para seu inimigo, rejeitando assim não apenas sua ajuda econômica, mas também sua lealdade. "Roberto!", gritou, e seu assistente apareceu imediatamente, acostumado às mudanças súbitas de humor de seu chefe durante o último ano. "Quero que descubra tudo sobre o evento de Silva na sexta-feira passada. Quem compareceu, o que foi discutido, e especialmente qual papel minha ex-esposa desempenhou em toda essa situação." Roberto aprendera a não fazer perguntas quando Ricardo tinha aquela expressão particular no rosto, aquela mistura de dor e fúria que aparecera frequentemente desde o divórcio. 3 horas depois, retornou com um relatório detalhado que incluía a lista de convidados, fotografias adicionais do evento e a informação de que Juliana assinara um contrato para apresentações futuras com o grupo corporativo Águia. Um contrato? Ricardo sentiu como se algo desabasse em seu peito. Ela assinou um contrato de trabalho com ele? A traição que sentiu era desproporcional e irracional, e em algum canto de sua mente ele sabia disso. Juliana tinha todo o direito de trabalhar para quem quisesse, e ele fora quem escolhera não lutar por seu casamento quando surgiram as dificuldades. Mas a dor era real, alimentada por meses de orgulho ferido e arrependimento não expresso. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão que mais tarde reconheceria como uma das mais mesquinhas de sua vida. Contatou sua equipe jurídica e ordenou que investigassem todas as propriedades de aluguel na área onde Juliana morava. Quando descobriu que o prédio onde ela tinha seu apartamento estava à venda, imediatamente fez uma oferta que o proprietário não pôde recusar. O plano era simples e cruel. Como novo proprietário, aumentaria dramaticamente os aluguéis, forçando todos os inquilinos a se mudarem. Juliana se veria obrigada a procurar outro lugar para morar, preferencialmente longe da influência de Javier, e talvez então reconsiderasse a ajuda que ele lhe oferecera repetidamente através de advogados. Na sexta-feira seguinte, Ricardo completou a compra do prédio e ordenou que fossem enviadas notificações de aumento de aluguel a todos os inquilinos, com efeito em 30 dias. O aumento era de quase 200%, completamente desproporcional para o mercado, mas tecnicamente legal sob os termos dos contratos de aluguel existentes. Roberto, que coordenara toda a operação, sentiu-se profundamente desconfortável com as instruções de seu chefe. Em 8 anos de trabalho para Ricardo, presenciara decisões empresariais implacáveis, mas isso era diferente.
Isso era pessoal e feria pessoas inocentes que simplesmente tinham o azar de morar no mesmo prédio que Juliana. Senhor, atreveu-se a dizer quando entregou os documentos finais, o senhor tem certeza de que isso é o certo? Há famílias naquele prédio, idosos que moram lá há anos. Ricardo levantou o olhar dos papéis e Roberto viu algo em seus olhos que nunca vira. Uma frieza que não era empresarial, mas pessoal, alimentada pela dor. Roberto construiu um império tratando cada decisão como um problema empresarial que requer uma solução eficiente. Essa situação não é diferente. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Ricardo sabia que estava mentindo. Isso não tinha nada a ver com eficiência empresarial e tudo a ver com um coração partido que escolhera a vingança sobre a dignidade. Quando Juliana recebeu a notificação do aumento de aluguel na segunda-feira seguinte, inicialmente pensou que fora um erro administrativo. O aumento era tão exorbitante que parecia impossível que fosse legal. Mas quando ligou para a nova administradora, confirmaram que os números estavam corretos e que o novo proprietário decidira atualizar os aluguéis ao valor real de mercado. Só quando pediu o nome do novo proprietário e lhe disseram Corporativo Andrade Holdings, entendeu completamente o que estava acontecendo. Ricardo havia comprado seu prédio especificamente para expulsá-la, e a realização a atingiu como uma onda de náusea que não tinha nada a ver com sua gravidez. Naquela noite, Juliana sentou-se em sua pequena sala, cercada pelas poucas posses que conservara de sua vida anterior, e chorou pela primeira vez desde o dia do divórcio. Não chorava pela perda do luxo ou do conforto, mas pela morte definitiva de qualquer esperança de que o homem com quem partilhara 5 anos de sua vida ainda tivesse vestígios da pessoa por quem se apaixonara. O Ricardo que conhecera era capaz de ser arrogante e dominador, mas nunca fora cruel. O homem que acabara de comprar um prédio inteiro para magoá-la era um estranho que permitira que a dor o transformasse em algo irreconhecível. Enquanto acariciava sua barriga, sussurrou: seu pai costumava ser diferente, meu amor. Espero que algum dia possa conhecer essa versão dele, e não esta. Mas mesmo em meio à sua dor, Juliana sentiu algo que a surpreendeu. Uma determinação férrea. Ricardo subestimara sua força, e agora lhe demonstraria que ela não era mais a mulher frágil que dependia de sua proteção. Tinha um contrato com Javier, uma possível oportunidade discográfica com Felipe e um filho a caminho que precisava ver sua mãe como uma mulher capaz de lutar por seu futuro. A guerra não declarada entre eles acabara de começar, mas Juliana já não era a mesma pessoa que fugira dos jardins 1 ano atrás. Ricardo estava prestes a descobrir que subestimara profundamente a mulher que um dia chamara de sua. Na terça-feira pela manhã, Juliana acordou com contrações irregulares, que inicialmente atribuiu ao estresse da situação com o apartamento. Passara a noite procurando alternativas de moradia na internet, descobrindo que suas opções eram limitadas com seu orçamento atual. A ansiedade fora sua companheira constante desde que recebeu a notificação do aumento de aluguel. Às 10 da manhã, enquanto empacava alguns de seus pertences mais valiosos, as contrações se intensificaram. Juliana reconheceu imediatamente que algo não estava certo. Ainda faltavam 6 semanas para sua data prevista do parto, e a dor era diferente das dores normais da gravidez avançada. Com mãos trêmulas, chamou um táxi e dirigiu-se ao hospital mais próximo. Durante o trajeto, as contrações tornaram-se mais frequentes e dolorosas, e começou a experimentar um medo profundo que não tinha a ver apenas com sua saúde, mas com a possibilidade de perder o filho que havia começado a ver como sua única família verdadeira. Enquanto isso, Ricardo estava em uma reunião com investidores japoneses, apresentando um projeto de desenvolvimento turístico na Riviera Maya.
Seu telefone permanecera em silêncio durante toda a manhã, seguindo seu protocolo habitual durante reuniões importantes. Foi só quando Roberto irrompeu discretamente na sala de reuniões que percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Senhor Andrade, lamento interromper, mas é urgente, sussurrou Roberto ao ouvido de Ricardo. Sua irmã Sofia ligou 3 vezes. Diz que é sobre Juliana e que precisa falar com o senhor imediatamente. Ricardo sentiu algo frio se espalhar por seu peito. Desculpando-se com os investidores, saiu da reunião e ligou para Sofia, que atendeu ao primeiro toque. Ricardo, Juliana está no hospital sírio-libanês. Está em trabalho de parto prematuro e... A voz de Sofia quebrou ligeiramente. O bebê está em risco. Os médicos estão tentando deter as contrações, mas ela precisa ficar calma e neste momento está muito angustiada. O mundo de Ricardo parou. Como você soube? Por que está me ligando? Porque o bebê é seu filho, Ricardo, disse Sofia, com uma voz que misturava exasperação e dor. Ela me confirmou há semanas, mas me pediu para não te contar nada. Agora ela está sozinha no hospital, aterrorizada, e pensei que você tinha o direito de saber. Ricardo sentiu como se o chão desabasse sob seus pés. Todas as emoções que estivera suprimindo durante meses, a dor, a culpa, o amor nunca realmente morto, se chocaram contra ele simultaneamente. Seu filho. Juliana estava esperando seu filho, e ele não sabia. Estou indo para aí, disse, já se dirigindo ao elevador. Ricardo, a voz de Sofia o parou. Antes que vá, precisa saber de mais uma coisa. Ela está passando por essa crise sozinha porque você comprou o prédio dela para magoá-la. Os médicos dizem que o estresse pode ter contribuído para o trabalho de parto prematuro. As palavras de sua irmã o atingiram como socos físicos. Sua vingança mesquinha não só havia magoado Juliana, potencialmente havia colocado em risco a vida de seu filho não nascido. Ricardo havia tomado milhares de decisões empresariais ao longo de sua carreira, mas nunca uma teve consequências tão devastadoramente pessoais. O trajeto para o hospital foi o mais longo de sua vida. Cada semáforo, cada momento de trânsito parecia uma eternidade, enquanto lutava com a magnitude do que havia feito. Passara meses sentindo-se traído por Juliana, mas agora entendia que o verdadeiro traidor fora ele mesmo, traindo não apenas a mulher que amara, mas também seu próprio filho. Quando chegou ao hospital, Sofia o esperava na sala de maternidade. Seu rosto refletia uma mistura de alívio por vê-lo e reprovação pelas circunstâncias que os levaram até ali. Ela está no quarto 312, disse Sofia. Os médicos conseguiram deter as contrações por enquanto, mas ela precisa de repouso absoluto. Ricardo, quando entrar aí, esqueça seu orgulho, esqueça os negócios, esqueça tudo, exceto o fato de que a mulher naquela cama está carregando seu filho e enfrentou isso completamente sozinha. Ricardo assentiu, sem confiança em sua própria voz. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao quarto 312, percebeu que estava prestes a enfrentar as consequências mais importantes de qualquer decisão que tomara em sua vida. A porta do quarto se erguia diante dele como o limiar para um futuro que dependeria completamente de se ainda restava algo do homem que Juliana amara um dia, enterrado sob as camadas de orgulho e dor que acumulou durante o último ano. Ricardo parou em frente à porta do quarto 312, sua mão suspensa sobre a maçaneta enquanto lutava para encontrar as palavras certas. Através do vidro, podia ver Juliana deitada na cama do hospital, pálida, mas desperta, uma mão protetora sobre a barriga. A imagem o transportou instantaneamente a uma lembrança dolorosa. Anos atrás, quando perderam seu primeiro filho com 12 semanas, ela tivera aquela mesma expressão de vulnerabilidade protetora. Quando finalmente abriu a porta e entrou, Juliana levantou o olhar. Por um momento nenhum dos dois falou.
Os monitores médicos enchiam o silêncio com seus bips regulares, lembrando-os da fragilidade do momento. Olá, Juliana, disse Ricardo, sua voz mal um sussurro. Sofia te contou. Não era uma pergunta. Juliana o conhecia o suficiente para ler a mistura de choque, culpa e espanto em seu rosto. Ricardo aproximou-se lentamente da cadeira ao lado da cama, mas não se sentou. Por que não me disse que estava grávida? Juliana fechou os olhos brevemente antes de responder. Porque sabia exatamente o que aconteceria. Você teria tentado controlar tudo, transformar isso em outra extensão do seu império. E eu precisava saber se poderia ser mãe por mim mesma, não como um projeto seu. É meu filho também, disse Ricardo, e pela primeira vez em meses, sua voz não tinha o tom de autoridade empresarial. Soava como um homem assustado. Sim, é. Mas durante esses meses, enquanto você reconstruía sua fortuna e comprava prédios para se vingar de mim, eu fui a única que esteve aqui para ele. A acusação atingiu Ricardo exatamente onde mais doía. Sentou-se pesadamente na cadeira, o peso de sua culpa fazendo-o sentir-se mais velho do que jamais se sentira. Juliana, o do prédio, começou, mas ela o interrompeu. Os médicos dizem que o estresse pode ter contribuído para o trabalho de parto prematuro, disse com uma calma que era mais devastadora do que qualquer grito. Sua vingança não só me magoou, Ricardo, colocou nosso filho em risco. Ricardo sentiu como se alguém lhe arrancasse o coração. Construíra sua carreira tomando decisões calculadas, mas desta vez sua dor o levara a uma decisão que poderia ter custado o único que realmente importava. Eu não sabia, murmurou. Se soubesse do bebê, nunca. Teria agido diferente? Ou teria encontrado outra forma de me punir por não viver minha vida de acordo com seus termos? A pergunta pairou no ar entre eles. Ricardo percebeu que não tinha uma resposta honesta a lhe oferecer. Durante meses, estivera tão consumido por sua própria percepção de traição que não considerara as razões de Juliana para suas decisões. Naquele momento, o Dr. Lima, o obstetra de Juliana, entrou para verificar os monitores. Era um homem mais velho, com a serenidade que vem de décadas de trazer novas vidas ao mundo e de enfrentar as crises que às vezes as acompanham. Como ela está? Perguntou Ricardo, levantando-se imediatamente. O senhor é o pai? Perguntou o doutor. Lima. E quando Ricardo assentiu, continuou. As contrações pararam por enquanto, mas precisamos manter a senhora Fernandes em observação por pelo menos 48 horas. O bebê está bem, mas é crucial que ela mantenha repouso absoluto e, muito importante, que evite qualquer tipo de estresse. Ricardo entendeu imediatamente a implicação. Sua presença, toda a situação que ele criara, representava exatamente o tipo de estresse que podia colocar seu filho em risco. Doutor, disse Juliana, existe algum risco real para o bebê se o trabalho de parto prematuro continuar? Com 34 semanas, as chances de sobrevivência são muito boas, mas prefeririam ficar dentro por mais algumas semanas. Cada dia conta neste ponto. Depois que o doutor saiu, Ricardo e Juliana permaneceram em silêncio por vários minutos. Ricardo observava os monitores como se pudesse proteger seu filho pela força de vontade, enquanto Juliana processava a presença do homem que fora seu maior amor e sua maior decepção. Quero estar aqui, disse Ricardo finalmente. Quero estar aqui para você e para nosso filho. Ricardo, você não pode simplesmente aparecer quando for conveniente para você e esperar que tudo fique bem. Eu sei. E sei que agi de maneira imperdoável. Mas, Juliana, esse bebê que você carrega é meu filho. E você foi a única pessoa que me amou por quem eu realmente era, não pelo que eu podia lhe dar. Juliana o olhou com uma mistura de tristeza e algo que poderia ser compaixão. Ele vai precisar de um pai, não de um CEO. Vai precisar de alguém que possa colocar o bem-estar dele acima do próprio ego. Posso aprender a ser essa pessoa,
disse Ricardo, e pela primeira vez na conversa soou como uma promessa genuína em vez de uma negociação empresarial. Talvez, respondeu Juliana fechando os olhos, mas primeiro você precisa cancelar o aumento de aluguel do meu prédio. Não por mim, mas por todas as famílias que estão sofrendo por sua raiva mal direcionada. Ricardo assentiu imediatamente. Já está feito. Ligarei para Roberto agora mesmo. Era um primeiro passo pequeno, mas para Juliana representava algo crucial. A possibilidade de que o homem que um dia amara ainda existisse por baixo de toda a dor e arrogância. Durante as próximas 48 horas, Ricardo não se moveu do hospital. Havia transformado a sala de espera em um escritório improvisado, dirigindo seus negócios através de ligações telefônicas e videoconferências, enquanto mantinha uma vigília constante. Roberto chegava a cada poucas horas com documentos que exigiam sua assinatura, comida que mal tocava e atualizações sobre o cancelamento do aumento de aluguel que ordenara. Juliana observara essa transformação com uma mistura de surpresa e cautela. O Ricardo, que lembrava do casamento, teria delegado essa situação a outros, confiando que o dinheiro e os contatos resolveriam qualquer problema médico. Mas este Ricardo estava presente de uma maneira que ela nunca experimentara antes, mesmo durante os bons anos de seu casamento. Na segunda noite, por volta das 3 da madrugada, Juliana acordou com sede e encontrou Ricardo dormindo na cadeira desconfortável do hospital, seu terno amassado, com uma barba de 2 dias que o fazia parecer vulnerável de uma maneira que contrastava dramaticamente com sua imagem pública impecável. Ricardo, sussurrou suavemente. Ele acordou imediatamente, com a alerta instantânea de alguém acostumado a lidar com crises. Você está bem? Precisa que eu chame o médico? Só estou com sede, mas você deveria ir para casa, tomar um banho, dormir em uma cama de verdade. Ricardo levantou-se para trazer água, movendo-se com cuidado no quarto escuro. Não vou a lugar nenhum até sabermos que você e o bebê estão completamente fora de perigo. Por quê? Perguntou Juliana, aceitando o copo de água. Há uma semana você comprou um prédio só para me magoar. O que mudou? Ricardo sentou-se novamente, mas desta vez mais perto da cama. Na penumbra do quarto, com apenas a luz suave dos monitores médicos, parecia mais o homem por quem se apaixonara anos atrás do que o magnata implacável em que se tornara. Descobrir que serei pai muda tudo, disse honestamente. Mas também perceber que meu orgulho ferido quase custou a vida do meu filho. Juliana, fiz coisas terríveis nos negócios, magoei concorrentes, tomei decisões duras, mas nunca pensei que me tornaria o tipo de homem que colocaria em risco sua própria família por vingança. Não somos sua família, Ricardo. Não mais. Talvez não sejamos uma família no sentido tradicional, mas esse bebê que você carrega é meu filho. E você foi a única pessoa que me amou por quem eu realmente era, não pelo que eu podia lhe dar. Juliana permaneceu em silêncio por vários minutos, processando suas palavras. Lembra-se por que nos divorciamos realmente? Pelo escândalo financeiro. Porque quase perdi tudo. Não, o interrompeu suavemente. Nos divorciamos porque quando a crise chegou, sua primeira atitude foi mentir para mim, me proteger da verdade como se eu fosse uma criança incapaz de lidar com os problemas. Você nunca me deu a oportunidade de estar ao seu lado lutando. Você me transformou em uma espectadora da minha própria vida. Ricardo sentiu o peso dessa verdade. Pensei que estava te protegendo. Você estava me controlando. E quando decidiu trabalhar para Javier, voltou a fazer o mesmo. Punir-me por tomar uma decisão que você não havia aprovado, em vez de me perguntar por que a tomara. Por que você trabalha para ele? Perguntou Ricardo, finalmente fazendo a pergunta que vinha evitando.
porque ele me ofereceu a oportunidade de usar minha música de maneira significativa e porque eu precisava provar a mim mesma que podia sobreviver sem o seu dinheiro. Juliana fez uma pausa. E se sou completamente honesta, porque sabia que isso o incomodaria, e depois de meses recebendo ofertas de ajuda através de advogados, como se eu fosse uma estranha, queria que você sentisse algo, mesmo que fosse raiva. A honestidade brutal de Juliana atingiu Ricardo mais forte do que qualquer acusação. Percebeu que ambos estavam reagindo pela dor durante meses, magoando um ao outro em vez de enfrentar a verdade real, que ainda se amavam, mas haviam esquecido como se comunicar sem se ferir. No evento de Javier conheci um produtor francês, continuou Juliana. Ele me ofereceu a possibilidade de gravar um álbum. Pela primeira vez em anos, alguém viu minha música como algo valioso por si só, não como o hobby elegante da esposa de um empresário. Ricardo sentiu uma pontada de algo que não experimentara em muito tempo. Orgulho genuíno pelas conquistas de outra pessoa, não orgulho possessivo, mas admiração real. Isso é extraordinário, Juliana. Sua música sempre foi... é incrível. Você realmente acredita? Porque durante nosso casamento, toda vez que eu mencionava a possibilidade de me apresentar publicamente ou gravar algo, você encontrava razões pelas quais não era apropriado. Ricardo fechou os olhos, enfrentando outra verdade incômoda. Tinha medo de que se sua música se tornasse bem-sucedida, você não precisaria mais de mim. Nunca precisei de você pelo seu dinheiro, Ricardo. Precisava de você por quem você era, quando não estava tentando controlar tudo ao seu redor. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu uma pequena faísca de esperança. Não esperança de que pudessem voltar ao passado, mas esperança de que talvez pudessem construir algo novo e melhor, algo baseado em respeito mútuo, em vez de dependência econômica. Você acha que podemos aprender a ser pais juntos sem nos destruirmos mutuamente no processo? Perguntou. Juliana o olhou por um longo momento. Não sei, mas pelo bem do nosso filho, acho que vale a pena tentar. 3 semanas após o episódio no hospital, Juliana havia voltado à sua rotina com modificações estritas, repouso relativo, apresentações musicais limitadas e exames médicos semanais. Ricardo cumprira sua palavra de maneiras que a surpreenderam. Cancelou não apenas o aumento de aluguel, mas melhorou as condições do prédio e começara a aparecer de forma consistente, mas respeitosa, em sua vida. Na sexta-feira pela manhã, enquanto Juliana preparava sua aula no centro comunitário, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Felipe Dubois estava de volta ao Brasil e queria se encontrar para discutir seriamente o projeto do álbum. Senhorita Fernandes, tenho mostrado as gravações de sua apresentação a colegas em Paris e a resposta tem sido extraordinária, disse Felipe pelo telefone. Poderíamos nos encontrar esta tarde para falar sobre possibilidades concretas? Juliana sentiu uma emoção que não experimentava há anos, a possibilidade de que seus sonhos musicais se tornassem realidade. Concordaram em se encontrar em um café na Vila Madalena às 4 da tarde. Enquanto isso, Ricardo enfrentava uma crise diferente em seu escritório. Uma investigação jornalística começara a fazer perguntas incômodas sobre alguns de seus negócios imobiliários do ano anterior. Especificamente sobre o projeto de conservação ambiental que havia cancelado recentemente. A repórter Carla Silva, do jornal O Estado de São Paulo, vinha fazendo contatos com vários de seus contatos. Senhor Andrade, disse Roberto entrando com expressão preocupada. A jornalista Carla Silva solicitou uma entrevista formal. Diz que tem documentos sobre irregularidades na aquisição das terras do projeto do Pantanal. Ricardo sentiu um nó no estômago. Sabia exatamente de quais documentos falava, os mesmos que Juliana encontrara meses atrás e que haviam contribuído para sua decisão de rejeitar qualquer dinheiro do divórcio.
Os documentos que sugeriam que sua recuperação milagrosa envolvera métodos questionáveis. Que tipo de irregularidades ela menciona especificamente? Suborno a funcionários locais para agilizar licenças, informações privilegiadas sobre mudanças de zoneamento e pressão indevida sobre comunidades indígenas para venderem suas terras abaixo do valor de mercado. Ricardo percebeu que seu passado estava alcançando-o exatamente quando começara a vislumbrar um futuro diferente. As decisões que tomara durante seu ano de reconstrução desesperada agora ameaçavam não apenas sua reputação, mas também qualquer possibilidade de recuperar a confiança de Juliana. Naquela tarde, no café da Vila Madalena, Felipe explicou a Juliana os detalhes de sua proposta. Um álbum de canções originais, produzido no Brasil com músicos locais, mas com distribuição internacional através de seu selo em Paris. Sua história pessoal adiciona uma dimensão autêntica à sua música, explicou Felipe. A canção que você escreveu sobre transformação pessoal, sobre encontrar força na vulnerabilidade, tem um potencial comercial real, mas também artístico. Minha história pessoal? Perguntou Juliana, sentindo um alarme sutil. Bem, a imprensa brasileira começou a cobrir sua separação do magnata Andrade, sua gravidez, sua nova carreira musical. É uma narrativa poderosa, a esposa da elite que encontra sua própria voz. Juliana sentiu-se desconfortável com a ideia de que sua dor pessoal se tornasse uma estratégia de marketing, mas também reconhecia a oportunidade única que representava. Ao sair do café, encontrou Ricardo esperando-a na calçada, com uma expressão que ela aprendera a reconhecer como problemas sérios. Precisamos conversar, disse ele. Carla Silva vai publicar uma investigação sobre meus negócios e há coisas que você precisa saber antes que saia nos jornais. Juliana sentiu o chão se mover sob seus pés. Assim que seu futuro musical começava a tomar forma, o passado de Ricardo ameaçava complicar tudo outra vez. Do que se trata, Ricardo? Dos documentos que você encontrou antes do divórcio, aqueles que te fizeram rejeitar qualquer dinheiro meu? Carla os tem e vai publicar tudo. A ironia da situação não passou despercebida a Juliana. Depois de meses construindo uma vida independente, o escândalo de Ricardo poderia afetar precisamente as oportunidades que lutara tanto para criar. Ricardo e Juliana sentaram-se em um banco do parque em frente ao café, o mesmo lugar onde meses atrás ela tocara para ganhar moedas. A ironia do momento não passou despercebida a nenhum dos dois. Precisa saber toda a verdade, começou Ricardo, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que Juliana não ouvia há anos. Depois do escândalo que quase destruiu minhas empresas, eu estava desesperado. Não apenas pelo dinheiro, mas para provar que Ricardo Andrade não era um perdedor. Juliana ouviu em silêncio enquanto ele confessava os detalhes de seus negócios questionáveis. Os subornos disfarçados de consultorias, as informações privilegiadas obtidas através de contatos corruptos, a pressão exercida sobre comunidades vulneráveis que precisavam do dinheiro, mas não entendiam completamente o que estavam perdendo. Os documentos que você encontrou eram reais, admitiu Ricardo. Eu sabia que se você os descobrisse, entenderia por que nosso casamento não podia continuar. Não apenas porque era ilegal, mas porque eu me tornara alguém que você não poderia respeitar. Por isso você nunca lutou pelo nosso casamento? Perguntou Juliana. Porque sabia que eu havia descoberto quem você realmente era? Porque sabia que você tinha razão em ir embora? Respondeu Ricardo. E porque tinha medo de que, se você ficasse, se tornasse cúmplice das minhas decisões, ou pior ainda, que começasse a justificá-las por amor. Juliana sentiu uma mistura complexa de emoções. Por um lado, finalmente entendia por que Ricardo não lutara por seu casamento. Por outro, percebia que sua decisão de protegê-la fora outra forma de controlá-la. Ricardo, essa decisão também era minha.
Você deveria ter me dado a oportunidade de escolher se queria estar com você enquanto consertava o que havia feito de errado. Você tem razão, admitiu ele. Mas naquele momento, minha culpa era tão grande que não podia imaginar que merecesse uma segunda chance. Naquele momento, o telefone de Juliana tocou. Era Felipe, com notícias que complicariam ainda mais a situação. Senhorita, tenho recebido ligações da imprensa brasileira perguntando sobre nosso projeto. Parece que há rumores sobre uma investigação jornalística relacionada ao seu ex-marido. Precisamos conversar sobre como isso pode afetar o álbum. Após a ligação, Juliana voltou-se para Ricardo com uma expressão que ele não conseguiu interpretar completamente. Seu escândalo vai afetar minha oportunidade musical, não é? É possível, admitiu Ricardo. Felipe pode decidir que associar-se a você é arriscado demais se meu nome aparecer em manchetes negativas. Então, você precisa consertar isso, disse Juliana com uma determinação que surpreendeu Ricardo. Não por mim, não por nós, mas porque é o correto. E porque nosso filho não deveria crescer com a sombra do seu passado corrupto. Ricardo a olhou com admiração. Mesmo enfrentando a possibilidade de perder sua grande oportunidade musical, Juliana não lhe pedira para evadir as consequências, mas sim para enfrentá-las. O que você propõe? Fale com Carla Silva. Admita tudo publicamente antes que ela publique a investigação. Devolva o que puder, compense as comunidades que você magoou e aceite as consequências legais. Isso pode destruir completamente minha carreira empresarial. Talvez, respondeu Juliana, levantando-se com dificuldade devido à sua gravidez avançada. Mas também pode ser o início de algo melhor. Ricardo, durante anos, você definiu seu valor pelo seu sucesso financeiro. E se você se definisse pela sua integridade? Naquela noite, Ricardo ficou acordado em sua cobertura, contemplando a proposta de Juliana. Confessar publicamente não apenas significaria o fim de seu império empresarial como o conhecia, mas também possíveis consequências legais. Mas também representava a possibilidade de se libertar do peso da culpa que vinha carregando e, talvez mais importante, de mostrar ao seu filho, não nascido, um exemplo de responsabilidade pessoal. Ao amanhecer, tomou uma decisão que sabia que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ligou para Carla Silva e solicitou uma reunião, não para negar as acusações ou para tentar controlar a narrativa, mas para confessar tudo. Roberto, disse ao seu assistente quando chegou ao escritório, cancele todos os meus compromissos de hoje e contate nossos advogados. Precisaremos da ajuda deles para fazer isso da maneira certa. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu algo parecido com paz interior, embora soubesse que as semanas seguintes seriam as mais difíceis de sua vida. A entrevista de Ricardo com Carla Silva foi publicada numa terça-feira pela manhã com o título Magnata brasileiro confessa corrupção e promete reparações. A confissão completa de Ricardo, detalhando cada transação questionável e seu plano de restituição, causou um terremoto no mundo empresarial brasileiro. Juliana leu o artigo de seu apartamento, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Ricardo fizera exatamente o que ela sugerira, mas as consequências foram imediatas e devastadoras. Suas ações da empresa despencaram, vários parceiros comerciais cancelaram contratos, e a Procuradoria-Geral anunciou que abriria uma investigação formal. Felipe a ligou naquela mesma tarde, sua voz carregada de uma preocupação que confirmou os piores temores de Juliana. Senhorita, depois da publicação de hoje, meu selo discográfico em Paris está nervoso sobre o projeto. Não é nada pessoal contra a senhora, mas associar nosso lançamento a essa controvérsia pode ser problemático para nossa imagem internacional. Entendo, respondeu Juliana, embora sentisse como se algo se desmoronasse em seu peito.
Há alguma possibilidade de adiar o projeto até que a situação se acalme? É possível, mas nesta indústria o momentum é crucial. Para quando a controvérsia se resolver, poderíamos ter perdido a janela de oportunidade. Após a ligação, Juliana sentou-se em sua pequena sala, acariciando sua barriga proeminente. Havia sacrificado a oportunidade musical que sonhara por anos para empurrar Ricardo para a redenção. E agora não tinha certeza se fizera a coisa certa. Ricardo, enquanto isso, enfrentava o colapso sistemático de tudo o que construíra durante décadas. Roberto renunciara naquela manhã, não por falta de lealdade, mas porque sabia que sua associação com Ricardo o tornaria intocável em outros empregos. Um a um, seus funcionários de confiança foram embora, até que se encontrou praticamente sozinho em seus escritórios vazios. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação inesperada de Javier Silva. Ricardo, tenho acompanhado sua situação, disse Javier com um tom que não era nem vingativo nem compassivo, simplesmente empresarial. Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Encontraram-se em um restaurante discreto nos Jardins, onde Javier explicou sua ideia. Uma parceria para criar uma fundação de conservação ambiental que se concentraria especificamente em reparar o dano causado às comunidades afetadas pelo projeto do Pantanal. Por que faria isso? Perguntou Ricardo, genuinamente confuso. Você teria todo o direito de aproveitar minha queda. Por quê? Respondeu Javier. Embora tenhamos sido rivais por anos, você sempre respeitou as regras do jogo. Sua confissão pública demonstra um tipo de valor que é raro em nosso mundo. E além disso, acrescentou com um sorriso ligeiramente irônico, Juliana me convenceu. Juliana te convenceu? Ligou-me esta manhã. Disse que se eu realmente respeitasse o talento musical dela, deveria ajudar o pai de seu filho a encontrar uma maneira de se redimir construtivamente. É uma mulher extraordinária, Ricardo. Espero que você perceba isso. Ricardo sentiu uma emoção avassaladora. Mesmo depois que suas ações colocaram em risco sua oportunidade musical, Juliana estava trabalhando nos bastidores para ajudá-lo a encontrar um caminho adiante. Naquela noite, Ricardo visitou Juliana pela primeira vez desde a publicação do artigo. Ela o recebeu na porta de seu apartamento, notavelmente maior devido à sua gravidez de 37 semanas. Li o artigo, disse ela. Estou orgulhosa de você por dizer a verdade. Custou minha oportunidade musical, respondeu Ricardo. Felipe cancelou o projeto. Talvez, disse Juliana, mas também deu ao nosso filho a chance de ter um pai íntegro. Ricardo contou-lhe sobre a proposta de Javier e como ela havia intercedido por ele. Por que você fez isso? Por quê? Respondeu Juliana, sentando-se cuidadosamente no sofá. Percebi que meu sonho musical não tem sentido se vier à custa de nosso filho crescer envergonhado de seu pai. E porque acredito que juntos podemos construir algo melhor do que tínhamos antes. Juntos, como parceiros na criação de nosso filho, e talvez como parceiros nesta fundação que Javier propõe. Tenho ideias sobre como a música poderia ser parte dos programas comunitários. Naquele momento, Juliana sentiu uma contração forte e levou a mão à barriga. Ricardo, disse com voz tensa, acho que é hora. Ricardo sentiu seu mundo parar e começar ao mesmo tempo. Seu filho estava prestes a nascer e pela primeira vez em meses não se sentiu sozinho enfrentando o futuro. O trajeto para o hospital foi diferente desta vez. Ricardo dirigia seu próprio carro. Não havia motorista nem Mercedes blindado. Apenas um homem aterrorizado e emocionado levando a mãe de seu filho para o momento mais importante de suas vidas. Juliana respirava profundamente entre as contrações, mantendo-se surpreendentemente calma. Está assustada? Perguntou Ricardo, enquanto navegava o trânsito noturno da cidade. Um pouco, admitiu Juliana, mas também emocionada. Durante meses, imaginei como seria segurar nosso filho pela primeira vez.
Nosso filho, repetiu Ricardo, como se estivesse provando as palavras. Ainda não consigo acreditar completamente que isso esteja acontecendo. Dr. Lima os esperava no hospital e, após um exame rápido, confirmou que o trabalho de parto havia começado para valer. Tudo parece normal, assegurou-lhes. O bebê chegou às 37 semanas, então está em um bom ponto. As próximas 6 horas foram uma mistura de dor, antecipação e momentos de conexão profunda entre Ricardo e Juliana. Ele não se afastou de seu lado, segurando sua mão durante as contrações mais fortes, ajudando-a com os exercícios de respiração que aprendera apressadamente em vídeos do YouTube na última semana. Ricardo, disse Juliana durante uma pausa entre as contrações, quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre nós, sou grata por você estar aqui. Não há outro lugar onde eu gostaria de estar, respondeu ele. E pela primeira vez em meses, ambos sentiram que estavam completamente sincronizados. Às 5h47 da manhã, Santiago Andrade Fernandes chegou ao mundo com um choro forte que encheu o quarto de alegria. Ricardo chorou abertamente quando o doutor pôs o bebê em seus braços. Uma emoção tão pura que apagou momentaneamente todos os problemas do mundo exterior. É perfeito, sussurrou Juliana, exausta, mas radiante, observando Ricardo segurar seu filho com uma ternura que ela nunca vira nele. Parece você, disse Ricardo, maravilhado com as pequenas mãos que se agarravam ao seu dedo. Tem seus olhos. Durante as primeiras horas após o nascimento, Ricardo e Juliana existiram em uma bolha de nova paternidade que os protegia temporariamente da complexidade de sua situação. Mas quando Sofia chegou ao hospital com flores e lágrimas de alegria, a realidade começou a se infiltrar novamente. Vocês decidiram o que vão fazer agora? Perguntou Sofia enquanto segurava seu sobrinho recém-nascido. Ricardo e Juliana trocaram um olhar que continha meses de conversas não ditas. Vamos levar as coisas um dia de cada vez, respondeu Juliana. Por agora, o importante é que Santiago tenha 2 pais que o amam e que estão comprometidos em dar-lhe a melhor vida possível. E com a fundação, acrescentou Ricardo, temos um projeto em que podemos trabalhar juntos, algo que dê significado a tudo o que passamos. 3 dias depois, quando se preparavam para levar Santiago para casa, chegou uma surpresa inesperada. Philippe Dubois apareceu no hospital com um buquê de flores e uma proposta renovada. Senhorita, tenho pensado muito sobre nosso projeto, disse, observando com ternura o bebê nos braços de Juliana. A história de redenção de sua família, de encontrar propósito na adversidade, é exatamente o tipo de narrativa autêntica que a indústria musical precisa. Mas o escândalo, começou Juliana. O escândalo está se transformando em uma história de responsabilidade pessoal e mudança positiva, interrompeu Philippe. Meu selo decidiu que queremos fazer parte dessa história, não fugir dela. Ricardo sentiu uma emoção avassaladora. Sem pedir, sem manipular, o universo parecia estar oferecendo-lhes uma segunda chance para construir algo bonito juntos. Há uma condição, continuou Philippe. Queremos que a fundação que vocês estão criando seja parte integrante do projeto. Uma porcentagem dos lucros do álbum iria diretamente para os programas comunitários. Juliana olhou para Ricardo, que assentiu sem hesitação. Aceito, disse ela. Mas quero que fique claro, a música vem primeiro, a história comercial vem depois. Por supuesto, sorriu Philippe. Essa autenticidade é exatamente o que nos atraiu inicialmente. Ao saírem do hospital com Santiago, Ricardo carregando a cadeira do bebê e Juliana caminhando lentamente, mas com determinação, ambos sentiram que estavam começando, não apenas como família, mas como parceiros em algo maior que eles mesmos. 9 meses após o nascimento de Santiago, o Parque Ibirapuera, em São Paulo, havia sido transformado para o show beneficente mais esperado do ano.
Juliana, radiante em um vestido branco simples, que contrastava lindamente com seu violão de madeira escura, preparava-se para a apresentação, que marcaria o lançamento oficial de seu álbum Renascença. Ricardo estava entre o público, não mais observando da janela de um carro luxuoso, mas sentado na primeira fila com Santiago em seus braços. O bebê, agora de 9 meses, observava curioso as luzes e os sons que se preparavam para o espetáculo de sua mãe. "Boa noite", disse Juliana ao microfone, sua voz clara enchendo o parque noturno. "Este show é especial por muitas razões. Primeiro, porque marca o início de um projeto musical que nunca pensei que seria possível. Segundo, porque cada centavo arrecadado esta noite irá para a Fundação Santiago, que trabalha com comunidades indígenas em projetos de conservação e educação musical." A audiência aplaudiu e Juliana continuou. "Mas principalmente é especial porque representa algo que aprendi este ano. Que os finais, às vezes, são apenas novos começos disfarçados." Nos últimos meses, Ricardo e Juliana trabalharam juntos, criando a fundação de uma maneira que nenhum dos dois havia antecipado. Ele trazia sua experiência empresarial e seus contatos para conseguir financiamento, enquanto ela desenhava os programas musicais e mantinha a conexão direta com as comunidades beneficiadas. Não haviam voltado a morar juntos, nem tentado reconstruir seu casamento em termos tradicionais, mas haviam desenvolvido algo diferente, uma sociedade baseada em respeito mútuo, metas compartilhadas e o amor comum por seu filho. Juliana começou a tocar, e sua primeira música foi Sob a Chuva, a composição que escrevera sobre o dia em que Ricardo a vira tocando na rua. Mas a letra evoluíra, transformando-se de uma balada sobre perda em uma sobre transformação. Sob a chuva, encontrei minha voz. Na dor, descobri minha força. O que eu pensei ser o fim era apenas o começo da minha história. Entre o público, Felipe sorria satisfeito. O álbum de Juliana superara todas as expectativas de vendas na América Latina, e as críticas internacionais haviam elogiado sua autenticidade emocional. Mas mais importante para ele era ver como a música servira de catalisador para uma mudança social real. Quando Juliana interpretou sua última música, Santiago, uma canção de ninar que escrevera para seu filho, mas que falava universalmente sobre esperança e novos começos, Ricardo sentiu uma emoção que não tinha a ver com nostalgia, mas com gratidão pelo presente. Após o show, enquanto a multidão se dispersava e os técnicos começavam a desmontar o equipamento, Ricardo aproximou-se do palco onde Juliana guardava seu violão. "Foi extraordinário", disse ele, ajustando Santiago, que adormecera em seus braços. "Obrigada", respondeu Juliana, "por estar aqui, por apoiar tudo isso. Obrigado a você por não desistir de mim quando seria mais fácil fazê-lo." Caminharam juntos em direção à saída do parque, não como um casal tradicional, mas como algo novo. Duas pessoas que aprenderam a amar-se de maneira diferente, priorizando o crescimento mútuo sobre a posse, a colaboração sobre o controle. "Nunca fui mais feliz em nosso casamento do que sou agora, construindo essa nova versão de nós." "É porque agora estamos escolhendo estar juntos a cada dia", respondeu Ricardo, em vez de assumir que o amor é suficiente para manter um relacionamento sem trabalho consciente. Enquanto se despediam naquela noite, Juliana em direção ao seu apartamento e Ricardo para o seu, com Santiago alternando entre ambos conforme o horário de guarda compartilhada que estabeleceram, ambos sentiram a satisfação profunda de terem construído algo autêntico sobre as ruínas de algo que fora bonito, mas insustentável. "Sabe o que é mais estranho?", disse Juliana, enquanto Ricardo instalava a cadeira de Santiago em seu carro. 1 ano após o show, a Fundação Santiago havia estabelecido 5 centros de música comunitária. Juliana ganhara um Grammy Latino por Renascença,
e Ricardo fora reconhecido por organizações ambientais por seu trabalho em conservação. Mas mais importante do que qualquer reconhecimento externo era o fato de que Santiago estava crescendo cercado de amor, música e o exemplo de dois pais que aprenderam que, às vezes, o amor verdadeiro significa reinventar-se completamente. Nas noites em que Ricardo colocava Santiago para dormir, cantava-lhe a canção de ninar que Juliana escrevera, sussurrando ao final: "Sua mãe e eu aprendemos a nos amar de uma nova maneira. Pequeno, esperamos lhe ensinar que o amor real não é perfeito, mas está sempre disposto a crescer." Espero que tenham gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que acharam da história. Vejo vocês no próximo vídeo.